Olá, turminha animada! Hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre a política, economia e sociedade da Primeira República, que é o período entre 1889 até 1930. Espero que vocês gostem do vídeo e aprendam bastante. Vida política: a alternância no poder entre as oligarquias agrárias. A Primeira República é o termo utilizado pelos historiadores para referir-se ao primeiro período da história republicana brasileira, que vai de 1889 a 1930. Também é comum a designação República Velha, baseando-se assim no critério cronológico. Porém, há também outras denominações para este período, como a expressão República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Esse período destaca-se a presença dos governos militares de Deodoro e Floriano. Há também a expressão República Oligárquica e República do Café com Leite. República Café com Leite é o período das oligarquias agrárias no governo central, mas especificamente de políticos do estado de São Paulo e Minas Gerais. Esta denominação café com leite veio dos dois principais produtos de cada estado. São Paulo, grande produtor de café naquela época, e Minas Gerais, grande produtor de leite. Daí a junção dos dois principais produtos, café e leite, República Café com Leite. Após essa pequena introdução, podemos partir para o ponto principal, a Primeira República. Bom, a Primeira República iniciou-se com a proclamação do regime republicano em 1889. Nos anos seguintes, os governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto foram os responsáveis pela instalação e consolidação do regime republicano no Brasil. Porém, foi a partir de 1894 que o país começou a ser governado por civis, com a posse de Prudente de Moraes na presidência da República. Prudente de Moraes era um grande fazendeiro e político republicano do interior de São Paulo, um dos principais participantes da Convenção de Itu e fundador do PRB. Com Prudente de Moraes no governo, a oligarquia cafeeira chegava assim efetivamente ao poder. Essa frase seria marcada, entre outros aspectos, pela influência de grandes fazendeiros, muitos deles conhecidos como coronéis, no processo eleitoral e político. Embora a união dessas oligarquias não explique toda a história política dessa época, podemos dizer que quase todos os presidentes da Primeira República foram eleitos de apoio dos paulistas ligado ao PRP e dos mineiros ligado ao PRM. Coronelismo. Bom, antes de entendermos o que é coronelismo, primeiro precisamos entender quem são os coronéis. O termo coronel surgiu durante o período regencial, quando que para grandes fazendeiros foram oferecidos postos de comando na Guarda Nacional. Posteriormente, este título acabou sendo atribuído aos grandes proprietários de terras e grandes fazendeiros da Primeira República, mesmo depois da extinção da Guarda Nacional, em 1918. Portanto, podemos concluir que durante a Primeira República o termo coronel é atribuído a grandes fazendeiros e proprietários de terras e possui uma grande influência no meio político naquela época. Já o coronelismo é o termo dado às práticas dos coronéis. Muitas dessas práticas era caracterizado pelo mando e pela dominação, pois esses coronéis se tornaram verdadeiros chefes e líderes políticos da sua região. O poder dos coronéis era tão grande que por muitas vezes sua dominação acabava passando as fronteiras da fazenda, chegando até a alcançar as cidades. Os principais cargos políticos estavam sujeitos à sua influência, fosse na prefeitura, na delegacia ou até nas escolas. Uma das características
do coronelismo foi o clientelismo, que foi a prática dos coronéis em fornecer pequenos favores para um grupo de pessoas que lhe demonstravam um grande apoio político. Entre todas as formas de manipulação política, a que ficou mais conhecida foi o voto de cabresto, que em troca de pequenos favores, os coronéis acabavam exigindo que os eleitores votassem nos candidatos que eles indicavam. Essa manipulação era tão grande que durante as eleições, a mando dos coronéis, homens armados acabavam por impor aos eleitores a quem eles deveriam votar. Mas a manipulação eleitoral não parava por aí. Os coronéis falsificavam documentos para que menores e analfabetos pudessem votar, inscreviam pessoas mortas como eleitores, falsificavam urnas e adulteravam as células de votação. O coronelismo se tornou algo tão forte que os coronéis mais poderosos de cada estado acabavam fazendo alianças com coronéis de outros estados, fortalecendo assim essa, como podemos dizer, organização criminosa. Agora que você entende um pouco mais sobre o que é o coronelismo, você consegue entender a quantidade de ruas e escolas que a gente tem com o nome de coronel. Por exemplo, a nossa escola chama Coronel Rafael Brandão, mas provavelmente você não sabe quem é ele. E agora eu vou dar um breve trechinho de um episódio que ele participou da história da nossa cidade. O ano de 1891 também marcou a fundação do Partido Republicano Paulista em Barretos, sendo o primeiro presidente do diretório o Coronel Antônio Marcolino Osório de Souza, líder político da época. Segundo a Lei nº 16, de 13 de novembro de 1891, do Estado de São Paulo, tornava-se necessário que as câmaras municipais de cada município elegessem um intendente municipal, a fim de encarregá-lo com as funções executivas do local. Foi assim que, em outubro de 1892, o antigo Conselho de Intendência transformou-se na Câmara Municipal e, dentre seus 6 vereadores, foi eleito um para se tornar o intendente municipal de Barretos. Quem venceu as eleições foi o capitão Rafael da Silva Brandão, que tempos atrás morava no sul de Minas Gerais e passou a residir em Barretos. A partir de então, todos os intendentes municipais passaram a ser eleitos pelos vereadores da Câmara Municipal. Somente em 1907 que originalmente surgiu a denominação prefeito municipal e uma nova organização política começou a ser instituída. Vida econômica, a produção agroexportadora. O advento do regime republicano não provocou mudanças nos traços gerais da economia. Com uma economia baseada na produção de matérias-primas e gêneros tropicais destinada à exportação e sujeito às oscilações do mercado internacional, a produção agrícola brasileira destinada à exportação, como a do açúcar, do algodão, da borracha e do cacau, sofreu nesse período a concorrência de outros países. Assim, as exportações brasileiras acabaram se concentrando em um único produto, o café. Café, líder das exportações. O café representou em média mais de 50% do valor das exportações brasileiras durante quase todo o período correspondente à Primeira República. Sem concorrentes de peso no mercado internacional, o Brasil chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial de café. Crise de superprodução. Entusiasmados com os lucros e contando com um grande afluxo de mão de obra imigrante europeia nesse período, os cafeicultores brasileiros aumentaram desmedidamente as plantações. Em consequência, a produção ultrapassou a capacidade de consumo do produto e no início do século XX, a economia cafeeira começou a enfrentar crises de superprodução.
com a oferta de café sendo maior que a procura. Resultado: os preços caíam e acumulavam-se os imensos estoques do produto. De acordo com o historiador Caio Prado Júnior, em 1905, esses estoques chegaram a 11 milhões de sacas de 60 quilos cada uma, quantidade que representava 70% do consumo mundial de um ano. Convênio de Taubaté. Com a finalidade de encontrar uma solução para essa crise de superprodução e de queda dos preços, representantes do setor cafeeiro realizaram em 1906 uma reunião na cidade paulista de Taubaté. Receberam o apoio de parlamentares federais e dos governadores dos estados cafeeiros Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa reunião, os participantes chegaram a um acordo sobre um conjunto de medidas para resolver o problema, que ficou conhecido como Convênio de Taubaté. As propostas encaminhadas para o governo federal resumiam-se no seguinte: o governo compraria a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. Esse excedente seria estocado pelos governos estaduais para ser vendido quando os preços se normalizassem. Os recursos para comprar esse café viriam de empréstimos contraídos no interior pelo governo. O governo adotaria medidas para desestimular o surgimento de novas plantações. As propostas do governo de Taubaté foram aceitas pelo governo federal. Assim, o preço do produto não caiu e os cafeicultores não tiveram prejuízos. Os estoques do governo, porém, foi aumentando de maneira contínua. Para os cafeicultores que continuaram plantando em larga escala, o prejuízo se tornou um problema do governo, pois seus lucros estavam garantidos. Alguns deles, até mesmo, utilizaram parte desses lucros para investir no setor industrial. Açúcar, consumo interno. O açúcar constituiu, durante o período colonial, o principal produto agrícola brasileiro de exportação, posição que sustentou até 1830. O açúcar foi perdendo essa posição devido à ascensão da produção do café e à queda em suas vendas, causada pela concorrência, primeiro do açúcar antiliano e depois do açúcar de beterraba, produzido em países como Alemanha, Bélgica e França. A partir do século XX, a produção do açúcar de cana em Cuba e em Porto Rico passou a ser negociada com tarifas preferenciais no mercado estadunidense, um dos principais compradores do produto. Desse modo, o açúcar produzido no Brasil passou a ser destinado cada vez mais ao mercado interno. Algodão, indústria nacional. O algodão chegou a ocupar o segundo lugar na pauta de exportações brasileiras, mas nas décadas seguintes entrou em decadência devido à concorrência da produção algodoeira dos Estados Unidos. Historiadores consideram que a produção estadunidense foi gradativamente conquistando o mercado internacional devido basicamente a dois fatores: menor distância entre Estados Unidos e Europa e melhor qualidade da produção estadunidense. Durante a Guerra de Secessão, porém, o norte dos Estados Unidos bloqueou as exportações algodoeiras do sul. Os produtores de algodão do Brasil aproveitaram essa situação para suprir as necessidades das indústrias têxteis europeias. Assim, no segundo reinado, entre 1861 e 1870, o algodão voltou a ocupar o segundo lugar na pauta das exportações brasileiras. Terminada essa década, o produto brasileiro entrou em franco declínio no mercado externo. Nas primeiras décadas do século XX, sua produção já se destinava progressivamente às indústrias brasileiras. Borracha, época de glória. Quando se iniciou a Primeira República, a produção brasileira de borracha já vivia seus anos de glória. Ela servia de matéria-prima para a fabricação de pneus, inicialmente de bicicletas e depois de automóveis. Na Amazônia encontrava-se a maior reserva de seringueiras do mundo, e o Brasil passou a suprir progressivamente quase toda a demanda mundial de borracha, escoando sua produção pelos portos de Manaus e Belém. Durante o ciclo da borracha, a região amazônica conheceu súbito esplendor que durou cerca de 3 décadas. Foi nesse contexto que, em 1903, a região amazônica, correspondente ao atual estado do Acre, que pertencia à Bolívia, foi incorporada ao território brasileiro. Para negociar a incorporação dessa área ao Brasil, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e a concessão de outros benefícios. Assim, ó. Bum! Oi, 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 oi! Declínio da borracha.
A produção da borracha brasileira exigia constantes expedições pela mata, em busca de seringais nativos. Essa dificuldade de acesso elevava os custos da extração e, consequentemente, o preço do produto. Paralelamente, a produção brasileira tornou-se insuficiente para atender à demanda do mercado internacional, e a necessidade do produto nos centros industrializados crescia cada vez mais. Nessa conjuntura, os produtores de países europeus como França, Inglaterra e Holanda investiram no cultivo de seringais em algumas de suas áreas de dominância colonial, como Malásia, Ceilão e Indonésia. A partir de 1920, a borracha brasileira praticamente não teve mais lugar no mercado internacional. Isso mudou apenas na época da Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1942 e 1945, quando os produtores brasileiros viveram novamente um breve impulso exportador. Cacau, crescimento e queda. O cacau é o fruto do cacaueiro, planta originária da América do Sul e da América Central. De suas sementes secas e processadas é produzido chocolate, cultivado no sul da Bahia. O cacau brasileiro teria destino semelhante ao da borracha no mercado externo. Durante toda a Primeira República, a produção brasileira de cacau cresceu, acompanhando o aumento do consumo de chocolates na Europa e nos Estados Unidos. Mas os ingleses decidiram investir na produção de cacau na região africana da Costa do Ouro. Como aconteceu com a borracha, em pouco tempo, o produto dessa região conquistou os mercados internacionais, fazendo declinar a produção do cacau brasileiro nos anos seguintes. Os números deixam clara essa situação. Em 1935, o Brasil exportou 100 mil toneladas de cacau e a Costa do Ouro 260 mil toneladas. Sociedade, imigração, industrialização e mudanças sociais. Com os Estados Unidos, a Argentina e o Canadá, o Brasil está entre as nações que mais recebem imigrantes europeus e asiáticos na época contemporânea. Isso se intensificou durante o Segundo Reinado, porque a imigração no país alcançou o seu auge durante a Primeira República, quando estima-se que tenha entrado no Brasil mais de 3,5 milhões de estrangeiros. Seduzidos por incentivos e anúncios de prosperidade que o governo brasileiro divulgava no exterior, os imigrantes vinham em busca de trabalho e melhores condições de vida. De acordo com pesquisas, nessas 4 décadas, os italianos representaram aproximadamente 33% do total dos imigrantes que chegaram ao país, seguido por portugueses, que representavam 29%, os espanhóis, que representavam 15%, e outros grupos que tinham uma porcentagem menor, que foram os alemães, japoneses, sírios-libaneses, russos, lituanos e austríacos, entre outros. Entre os estados brasileiros, São Paulo foi o que recebeu o maior número de imigrantes, cerca de 57% do total. Isso explica a expansão da economia cafeeira, já que ela abria milhares de postos de trabalho, e pela política do governo paulista de incentivo à imigração. A contínua vinda de estrangeiros contribuiu para mudar muitos aspectos na vida social no país, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Houve transformações nos hábitos de alimentação, na rotina e até em técnicas de trabalho, em valores culturais, entre outras coisas. Em 1930, já existiam no país cerca de 13 mil indústrias que empregavam 275 mil operários. Havia 233 usinas de açúcar nas quais trabalhavam 18 mil operários e 231 salinas que empregavam cerca de 5 mil trabalhadores. O principal centro da industrialização brasileira era o estado de São Paulo, concentrando 31% das indústrias e onde viviam os mais importantes produtores de café do país, onde havia um grande número de ex-escravos e imigrantes que viviam do trabalho da agricultura. Muitos desses trabalhadores deixaram o campo e, em busca de novas oportunidades, acabaram constituindo a mão de obra do setor industrial. Também se destacaram pela concentração industrial Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A indústria nacional desenvolveu-se procurando substituir os produtos importados, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando caíram as exportações europeias. Dedicou-se principalmente à fabricação de tecidos de algodão, calçados, materiais de construção e móveis e à produção de alimentos. Em 1928, a renda do setor industrial superou pela primeira vez a da agricultura. O avanço industrial deu ao setor urbano maior importância e visibilidade. Os operários e grupos médios urbanos passaram a exigir cada vez mais o direito de participar das decisões políticas e econômicas do país, como foi o caso do movimento operário. As condições de trabalho nas fábricas eram bastante desfavoráveis. Não havia uma legislação específica que limitasse, por exemplo, a extensão de jornada de trabalho. Assim, os operários trabalhavam de segunda a sábado até 15 horas por dia. Não havia salário mínimo, direito a férias e pagamentos por horas extras e, quando demitido, não tinha direito a aviso prévio nem a indenização. Os operários ganhavam muito pouco, o que obrigava toda a família a trabalhar, incluindo as crianças. As instalações das fábricas eram ruins, com pouco espaço e ambientes mal iluminados, quentes e sem ventilação. Não havia cuidado com a higiene nem com a segurança dos locais de trabalho e as doenças. As crianças eram as principais vítimas. As crianças sofriam com frequência castigos físicos e as mulheres sofriam com a violência sexual. Os mestres e contramestres também seduziam as mulheres operárias em troca de máquinas mais produtivas ou de melhores salários. Caso não cedessem a essas propostas, elas eram perseguidas com multa, desconto ou máquinas enguiçadas. Os inúmeros acidentes, os baixos salários e as longas jornadas de trabalho sem descanso foram provocando a mobilização dos operários, que começaram a se unir para realizar protestos e reivindicações. Surgindo então várias formas de organização operária, entre elas os sindicatos, que assumiram a luta pela conquista de direitos trabalhistas e sociais. Dentre as correntes políticas que influenciaram ideologicamente o movimento operário, destacou-se de início o anarquismo, mas houve também outras tendências, como o sindicalismo revolucionário, uma corrente anarcossocialista que defendia a greve como principal instrumento de luta dos operários na busca de conquistas mais amplas, e a corrente católica que procurava, entre outras ações, afastar os trabalhadores das influências anarquistas e socialistas.